Marina, um prazer te receber. Tudo bem com você? Oi, Thalita, tudo ótimo, é um prazer estar aqui de novo. A outra vez eu vim falar sobre o filme da Barbie, agora eu vou falar sobre o que eu realmente estudo, né? Que bacana. Eu não estava aqui, acho que quando você falou sobre Barbie, viu? Mas eu fiquei sabendo que você falou sobre o filme da Barbie, que foi aquele fenômeno, né? Enfim, agora a gente vai falar sobre o livro que a Marina está lançando, que chama Cinema Nômade Feminista. E é a partir de um estudo que você fez da obra de uma cineasta vietnamita. É isso, né, Marina? Conta mais pra gente. Então, na verdade, eu pesquisei a Trinh Minh Ha, ela é vietnamita, ela é professora em Berkeley, e é interessante você pensar na Trinh Minh Ha, ela teve no Brasil algumas vezes. Então, assim, ela não é desconhecida dentro do meio do cinema, mas é um cinema experimental. Então, assim, claro que não é tão conhecido do grande público, que nem a Barbie, né? Até por isso que eu falo sobre cultura pop, né? Para poder discutir com amplas massas. Mas esse livro, na verdade, é sobre estratégias de desconstruir ou de reposicionar o olhar da câmera, né? Pensando a câmera como um olho, né? Desde o Beethoven a gente tem essa ideia, essa metáfora da câmera como um olho. A ideia é mudar esse olhar, né? E assim, esse filme, o filme que ela ficou conhecida, que é o Reassembled, ele foi na década de 80, no comecinho da década de 80, 82, 83. O Reassembled, ela começa a fazer umas brincadeiras com aquelas imagens da mulher tribal, as indígenas com seios nus e a maneira como elas eram sexualizadas naquelas revistas etnográficas, né, National Geographic principalmente, mas outras também. E aí ela vai fazer um certo jogos, assim, por exemplo, ela vai mostrar o seio nu de uma mulher, aí ela vai mostrar um super close-up, que assim, você vê o mamilo assim, quase assim, estourando, e depois ela vai mostrar um bebê junto com ela. Quer dizer, ela vai mostrando que essas imagens que a gente tem, esses estereótipos, né, coloniais da mulher tribal como sexualmente disponível, né, na verdade, nada mais é do que a maternidade, aquilo que a gente tem como tabu, né, da amamentação, por exemplo. Então, são várias estratégias que ela vai fazer através do cinema experimental. Ela começa fazendo filmes etnográficos em tribos africanas, né? No oeste da África, Senegal, outros países. Mas depois ela vai fazer outros filmes. Na verdade, o filme que eu mais gosto, que está na capa, aqui, peraí, vocês estão bem? Dá para ver certinho, dá para ver sim. Que é o mesmo do card que a gente estava mostrando, essa imagem, né? Sim. Então, essa imagem da mulher com o chapéu de cone, basicamente ela também faz isso com as mulheres orientais. Então ela já fala um pouco mais do lugar de fala dela, né? Sendo ela uma vietnamita baseada nos Estados Unidos, e ela vai trabalhar a ideia dos refugiados nos Estados Unidos, principalmente os orientais, mas não só. Né? Ela vai trabalhar a ideia da solidariedade, a ideia das línguas, né? Você está estrangeiro em duas línguas, quando você não é nem totalmente vietnamita, porque você saiu muito cedo, nem totalmente americana, porque, enfim, existe todo um preconceito, inclusive, né, em torno dos estrangeiros. Então, e aí é uma história de amor, chama Tale of Love, né? E ela faz filmes interessantíssimos e ela é uma figura, assim, uma teórica prominente dentro dos estudos feministas dos Estados Unidos. Ela está no departamento de Gender and Women's Studies em Berkeley, né? Que é onde eu fiquei por um ano com ela. Que bacana. Marina, é interessante, né? Porque há uma normalização muito grande da sexualização do corpo feminino, né? E daí, quando cineastas buscam romper esse padrão, soa até estranho. Então, eu imagino que a obra dela possa soar muito estranho para muita gente. O que eu queria saber de você é, a partir deste momento não, mas talvez desses últimos anos em que a gente passa a discutir o ponto de vista feminista, né? A ótica feminista. O cinema tem mudado, você acredita? Com certeza.
É impressionante como, desde aquilo que eu entendo como primavera feminista, que foi mais ou menos 2013, quando começou a bombar nas redes, né? Várias coisas sobre feminismo, depois veio o Me Too um pouco depois, vários movimentos de mulheres com questionamentos que foram muito além do que a militância feminista chegava, né? Porque a gente não tem acesso a muitas comunidades mais isoladas e tudo mais, mas onde tem inserção digital, tem gente em rede social, né? Então, a partir das redes sociais, começaram a gerar movimentos feministas. E no audiovisual, em 2016, a Malu, que trabalhava na Secretaria de Cinema, ela foi fazer ela fez um grupo chamado Mulheres do Audiovisual. Era para ser um grupo, assim, com as pessoas que ela conhece, não era para ser uma coisa grande. De repente, aquilo ficou muito maior do que o que ela estava planejando. E, assim, hoje, esse grupo, inclusive agora eles colocam mulheres e mulheres dissidentes, né, para poder incluir também mulheres que não nasceram como mulheres, né? E a ideia toda é juntar as mulheres para poder, primeiro, questionar a representação das mulheres no audiovisual, mas também formar grupos, equipes. Muita gente começou a fazer filmes com equipes só de mulheres, experiências das mulheres negras, aí vão vindo algumas mulheres lésbicas, mulheres negras, que vão se organizando a partir daquele grupo, criando outros grupos, né, ou grupos regionais, enfim. Foi uma experiência muito rica, muitos eventos saíram dali. Eu não estou no fazer do cinema, né, eu sou crítica de cinema, mas, assim, dentro do campo da pesquisa em cinema também foi impressionante porque a gente está muito mais conectado entre outros pesquisadores que trabalham com temas parecidos, né? Ainda mais eu que fiz o doutorado em cinema experimental, que é uma coisa muito específica, eu não tinha muito acesso, né? Quem pesquisa isso? É uma coisa muito... agora, hoje em dia, eu pesquiso mais o horror dentro das séries, eu estou trabalhando uma coisa mais comercial, justamente porque eu quero conversar com a juventude, né? Mas, para mim, foi fundamental. Mas é muito interessante, né? Como essa questão da representatividade é importante. O olhar só muda quando mulheres fazem cinema, quando mulheres fazem pesquisa, quando as equipes são formadas por mulheres. Então, esse é o grande ponto de virada, né? São as mulheres se tornando protagonistas desse processo todo. Então, e a gente começa assim. Começa assim no sentido de que eu acho incrível quando mulheres assumem a direção do filme, quando tem mulher... Eu prestigio o trabalho de mulheres, né? Eu acho que isso é uma questão feminista da gente se admirar, enfim, se promover, né? Uma solidariedade entre as mulheres. Mas existe uma outra discussão que não é a representação, mas a representatividade. Bom, na verdade, o contrário. A representação. Que é o quê? A gente vai fazer equipes. A maioria das equipes são mistas. Se você pensa um filme de longa-metragem, uma equipe tem mais de 100 pessoas, pensando em todos os processos do filme, né? Como é que a gente vai fazer uma equipe só de mulheres, assim, profissionalmente, no dia a dia, no fazer do cinema? A gente consegue fazer isso num trabalho específico, mas a gente não consegue fazer isso sempre. Então, assim, existe, claro, fazer um lobby para que mulheres sejam diretora de câmera, diretora de arte, quer dizer, dá para a gente negociar esses lugares. Mas, além dos lugares, é importante representar bem as mulheres. Como que as mulheres querem ser representadas? Fugir de estereótipos, por exemplo, né? A Laura Mulvey, que é uma teórica, ela já na década de 70, ela começou a trabalhar isso no cinema hollywoodiano clássico, né? O corpo da mulher em evidência, ela vai falar sobre uma coisa que ela chama de olhar escopofílico. Parece um palavrão, né? Mas olhar escopofílico é referente ao ginecologista. Quando a mulher abre a perna, né, ele tem aquele instrumento que ela vai olhar lá dentro. E é um instrumento extremamente invasivo. E a ideia esse olhar, ele é invasivo. Ele não é, assim, bem-vindo, né? E ele é um olhar que vai olhar para certas partes do corpo da mulher, né? Então, assim, você tem uma direção de câmera, eu estou falando no Hollywood, ainda no Código de Reis, que é considerado careta, né, para Hollywood. O Código de Reis era um código que mais ou menos determinava quais eram, o que podia aparecer na câmera,
né? Assim, num filme mainstream. E aí eles começaram a fazer, ela começou a mostrar como que esses filmes, eles mostram o corpo da mulher recortado. É como pornografia. Não tem muita diferença entre pornografia e aquele cinema que é chamado de careta. Por quê? A objetificação da mulher continua lá. Né? Depois que eles rompem com o código de reis, você ia pensar, não, agora eles vão objetificar mais a mulher, né? Porque agora pode mostrar nudez. Não. Pelo menos não. Em 68 você começa a ver filmes mais inventivos que rompem com esse código. E veio Carrie a Estranha em 74, que é um filme extremamente feminista. E foi dirigido pelo Brian De Palma. Foi um homem que dirigiu. Mas existia uma sensibilidade na representação das mulheres. E eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa negociar novos consensos dentro das equipes para que as mulheres sejam bem representadas. E mesma coisa com mulheres negras, né, mulheres tribais. Como que... Você tem que perguntar para o sujeito como que você quer ser representado. Tá legal? Ou pergunta, mostra. Ó, você achou que tá legal? Podemos mudar alguma coisa? Eu acho que é muito mais uma questão de comunicação e de se ouvir, né?